qual é a diferença de um controle de nível feito da forma como nós explicamos, ou de maneira proporcional, ou de maneira on-off, e o controle de nível que era feito antigamente com a válvula da Danfoss PMFL, essa válvula que você está vendo na tela nesse momento. A válvula PMFL foi uma válvula extremamente utilizada em plantas de refrigeração industrial, frigoríficos, alimentos, bebidas, do Brasil inteiro. Então ela é uma válvula com um amplo campo de instalação. Ela foi realmente muito utilizada em diversos projetos, tanto pelos fabricantes quanto pelos integradores. Então é uma válvula com uma planta instalada muito grande e existem válvulas modelo PMFL funcionando há anos, muitos anos. Então 10, 15, 20, até 30 anos que a gente conhece porque os clientes chegam para nós com a necessidade de substituir essa válvula ou mesmo questionando o seu funcionamento, e aí a gente começa a ter essas dúvidas e de que maneira essa válvula pode ser substituída. Então a válvula PMFL, ela não tem um substituto direto, ela é substituída na verdade por um sistema. Então quando a gente faz uma adequação da injeção de nível, a gente substitui a válvula PMFL por um sistema completo de controle. Então, o funcionamento da válvula PMFL, ele é de acordo com esse vídeo que você está vendo na tela nesse momento. Ela é uma válvula de controle, então ela tem uma regulagem de nível e também um pulso elétrico para poder fazer essa injeção. Nessa válvula estão contempladas as duas funções e ela funciona associada a uma boia de nível. O sistema, para fazer esse mesmo controle, ele é composto por sensores de nível, então aqui nós temos dois sensores de nível que funcionariam em um sistema on-off, por exemplo, que é o LLS 4000. O LLS 4000 ele tem a mesma função do AKS 38, só que o seu princípio de funcionamento é diferente. O LLS 4000 ele é um sensor, ele não possui uma boia interna de controle, ele é um sensor eletrônico que inclusive pode ser pareado com o Bluetooth do seu celular, do celular da manutenção, para ter esse ajuste, esse controle, essa visualização de funcionamento à distância. No LLS 4000, nós vamos ter essa função de controle de nível alto, nível baixo, nível de trabalho, que é a mesma função que nós teríamos no AKS 38. E a válvula de injeção, então que tanto pode ser a válvula solenoide com a válvula REG, a válvula de regulagem de expansão manual, ou a válvula solenoide com a expansão eletrônica feita através da ICM. Nós podemos ter também o AKS 4100, que é o transmissor de nível líquido de amônio. Esse transmissor ele pode ser fornecido tanto com cabo, que tem um pêndulo na ponta para que esse cabo possa ficar reto, quanto com haste. Quando a árvore de nível, essa árvore de controle, ela for menor, em função de estar instalada em um trocador de calor, por exemplo, nós precisamos utilizar uma haste rígida. Então o AKS 4100 ele é fornecido tanto com cabo quanto com haste rígida. Quando essa distância for de 500 mm ou menor, a haste rígida deve ser obrigatoriamente aplicada, para que o controle não seja comprometido. De maneira geral, o AKS 4100 ele é mais fornecido na versão com cabo, para utilização nos separadores, e com display. E você consegue fazer todas as configurações e também ter uma visualização no display do AKS. Ele é fornecido também na versão sem display. Além disso, nós temos aqui o visor de nível líquido da Danfoss, o LLG, um visor que segue todas as normativas globais de segurança e proteção. Esse é um tópico bastante importante. Em muitos vasos ou separadores, em função de custo, em muitas indústrias a gente acaba vendo visores comuns, aquele com tubo de borosilicato ou mesmo sem nenhum tipo de proteção. Você pode perceber que esse visor da Danfoss ele é totalmente blindado. O que pode acontecer? Em um separador, por exemplo, se você tiver um tubo de borosilicato, um tubo de vidro sem proteção e por acidente o operador bater uma chave ou algum equipamento nesse tubo, pode ocorrer um grande acidente, um grande vazamento. Aí você pode me dizer, não, mas nós temos válvulas e a válvula tem uma esfera, uma retenção, então isso não pode acontecer.
Mesmo dessa forma, isso pode acabar acontecendo, porque com qualquer falha de vedação, ou se a esfera trancar, ou qualquer coisa que acontecer, pode ocasionar um vazamento muito grande de amônia, porque isso está conectado diretamente no separador de líquido ou no reservatório, que são os dois pontos onde a gente tem a maior concentração de amônia dentro de uma planta de refrigeração industrial. Então é extremamente perigoso nós não investirmos em tecnologia em segurança quando nós estamos falando de itens de segurança, como os visores, os manifolds de válvula de segurança, as próprias válvulas de segurança, os manovacômetros, que devem, além de ser bons e ter uma procedência, uma certificação de fabricação, ter também o serviço de calibração, então no caso das válvulas de segurança, dos manovacômetros, a calibração feita de acordo com o que está previsto na norma NR13 de forma anual. Além disso, os detectores também, foi um assunto que nós já falamos, inclusive vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição, sobre detecção de amônia. Existe também todo o serviço feito de projeto, desde a fase do projeto até a fase de instalação e depois também da calibração desses equipamentos para que, mediante qualquer tipo de necessidade real de vazamento de amônia, a gente possa proteger tanto o nosso patrimônio físico quanto o nosso patrimônio pessoal, os nossos colaboradores e todos aqueles envolvidos no nosso processo. Então isso é muito importante. Na parte da injeção, aqui nós estamos utilizando um bloco ICF-20 de 6 módulos, basicamente com o módulo bloqueio, filtro, válvula solenoide, operador manual, o módulo ICM e o módulo de bloqueio. O que é importante falar sobre injeção de nível líquido quando a gente está falando da válvula ICM? A válvula utilizada para injeção de nível líquido e expansão eletrônica é a ICM, mas tem um detalhe também nisso que é muito importante e que muitas vezes é um detalhe que chega errado para a gente e a gente corrige através da nossa engenharia aplicada à solução, devolvendo isso para os nossos clientes. A válvula ICM ela possui 2 cones, ela possui o cone A e o cone B, e a construção desses cones ela é realmente muito diferente e ela impacta muito no comportamento do fluido ao passar por esse cone. Por quê? Porque o objetivo, a forma construtiva, ela define o que vai acontecer com a amônia a partir daquele momento, se ela vai sofrer uma restrição maior ou se ela vai ser liberada de uma forma mais ampla. Então, no caso da ICM, ela tem outros cones, tem o cone C, tem outros cones, mas eu quero focar no cone A e no cone B. O cone B vai ser aplicado na sucção. Então, por exemplo, em túneis de congelamento, onde a gente tem lá a temperatura de menos 35, menos 40, você precisa ter uma precisão muito grande. E a ICM é muito aplicada na sucção nesses casos. Em casos de maturação de proteína bovina, foi uma aplicação que a gente já falou também aqui no nosso canal, você vai ter também a válvula ICM sendo aplicada pela necessidade do controle muito preciso de temperatura e pela sensibilidade da carne, que acaba ganhando no seu aspecto de pH, maciez, coloração, enfim, diversas variáveis. No caso do cone B, ele vai ser aplicado na sucção. O caso da injeção de líquido no separador precisa ter o cone A. Então, a válvula ICM, independente de estar num bloco ICF, como ela está aqui, ou dela ser fornecida desmontada, quando ela está aplicada na injeção de nível líquido no separador, você precisa ter uma válvula com o cone A especificado. Da válvula ICM 20 até a 32, você vai utilizar o atuador ICAD 600B, que é igual a esse atuador que está aqui do meu lado. Se a válvula for da 40 até a 150, você vai utilizar o atuador 1200B, que é esse atuador com o LED, é o novo atuador da Danfoss. O modelo antigo, que ainda está disponível no mercado, é o 600A e o 1200A, que já era fornecido com os seus cabos. Esse novo atuador, o ICAD-B, ele não é fornecido com os cabos, então você precisa comprar separadamente o conjunto de cabos, que pode ser fornecido com 1,5 m, 3 metros, 5, 10, 15 metros, no tamanho que for melhor para a sua aplicação
preferencialmente sem a necessidade de ter emendas entre o atuador e entre o quadro elétrico que vai fazer o controle dessa operação e que nós vamos demonstrar agora como isso acontece, quais são os menus, de que maneira você faz essa configuração e de que forma esses componentes, a válvula ICM, o sensor de nível AKS4100, transmissor de nível, e o EKE347, que é o controlador de nível líquido da Danfoss, especificamente projetado e fabricado para essa aplicação, como eles funcionam em conjunto para promover a injeção de nível líquido proporcional e a melhor experiência de refrigeração para o seu processo.